Evangelho de João, capítulo 1. Eu quero que você ouça essa palavra nessa noite com o coração aberto, com o coração disposto, um coração de filho. Você sabe que o nosso coração é como uma terra. Se essa terra não for boa, a gente coloca a semente ali, ela não produz, né? Mas quando tem uma terra boa e a palavra entra no coração, vai dar fruto. Por exemplo, se nós pegarmos uma semente, né, de uma fruta, de algo e jogar nesse piso aqui. Se nós jogar uma semente nesse piso aqui, né, será que ela com o tempo vai dar alguma coisa, pessoal? O que você acha? Por quê? Porque tem um piso duro aqui. Mas se a gente quebrar esse piso, se a gente encontrar uma terra boa debaixo desse piso, se a gente cavar, depois de quebrar o piso, colocar a semente, o que você acha? Muda ou não muda? É assim que o nosso coração tem que ser. Nosso coração precisa estar aberto. Não pode ter barreira, não pode ter obstáculo. A gente tem que vir para a casa de Deus e já de casa orando. Fala comigo, Senhor. Você sabe que a gente sempre diz assim, vamos para o culto. Tá certo. Mas o culto, na verdade, começa desde a hora que o teu coração se alegra de vir para a igreja. Essa é a verdade. E está na Bíblia isso. O salmista dizia assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ali começou o culto na vida dele. Ali começou a adoração a Deus. A partir do momento que você cria expectativa, a partir do momento que você se alegra, hoje tem culto. Hoje vai ter culto, hoje papai vai falar comigo, hoje eu vou falar com o pai. Ali já começou o teu culto a Deus, né? Aí quando você chega na igreja, meu irmão, você já chega com o coração aberto, Deus fala com você, Deus te abençoa, Deus derrama da sua glória, e aí você sai daqui diferente, abençoado. Então sempre você já tem que começar o seu culto antes de vir para a igreja, com aquela expectativa, com aquela alegria no coração. Agora, se você é aquela pessoa que você vai dando desculpa, não sei se vou hoje não, tem que tomar banho, tem que ir para a igreja, é longe, aí, meu irmão, você está deixando de já prestar culto. Então a gente tem que vir sempre com esse coração para a casa de Deus. Amém, pessoal? Vamos lá então, vamos ler aqui a palavra de Deus, o Evangelho de João, é o quarto evangelho aí, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12. Se você não trouxe Bíblia, não tem problema, vai ser reproduzido aqui no telão a Bíblia para você. Diz assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos ou de se tornarem, o que, pessoal? Não, fala mais alto. O que eu e você somos? Filhos de Deus. Qual o requisito principal, número 1, básico, para se tornar filho de Deus? Está aqui. A saber, aos que creem no seu nome, no nome do Filho de Deus, Senhor Jesus. Olha o 13. Os quais não nasceram do sangue, não é um nascimento humano, pessoal, entenda bem. Não é um nascimento de carne que a Bíblia está falando, que Jesus está falando. Está falando de um nascimento espiritual. Está falando de um nascimento, de uma ação de Deus na vida da pessoa que ouve a palavra, que recebe a Jesus no seu coração. Ela não nasce da carne, ela não nasce como nasce um bebê. Ela nasce de Deus. Ela nasce de uma transformação na mente que o Espírito Santo fez. Os quais não nasceram da carne, diz aqui, e nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de... Então, a pessoa ela se torna filho de Deus quando ela crê em Jesus, e aí ela nasce da vontade de Deus. Ou seja, se cumpre na vida dela uma transformação de criatura para filho de Deus. Você acha que todo mundo é filho de Deus? Você sabe que lá fora, lá no mundo, lá fora, todo mundo acha que é filho de Deus. Se você perguntar, todas as pessoas vão dizer, eu sou filho de Deus, sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que só é filho de Deus a pessoa que entrega a sua vida a Cristo,
crê no nome de Jesus e há uma transformação no seu entendimento. Aquela pessoa que diz, não, eu entendi o que Jesus fez por mim na cruz e a partir de agora eu quero ser de Deus. Essa pessoa, olha que coisa fantástica, essa pessoa recebe, diz a Bíblia, poder. Ela recebe poder para se tornar filho de Deus. Aí a partir daquele momento, ela deixou de ser apenas uma criatura para se tornar filho de Deus. E querido, ser filho de Deus é espetacular. Ser filho de Deus é a melhor coisa que você pode receber nessa terra. É o maior privilégio, é a maior posição. Olha para essa pessoa linda do seu lado, por favor, olha bem no grão do olho dela e pergunta para ela assim, você já é filho de Deus? O que ela respondeu? O que ela respondeu, pessoal? Graças a Deus, né? Se não é, nós já vamos orar hoje para ela se tornar, em nome de Jesus. Agora, perceba uma coisa, preste atenção. Olha como é magnífico a gente ser filho de Deus. Mesmo que eu tente aqui expressar, eu não vou conseguir expressar para você tudo que é maravilhoso ser filho de Deus. Querido, olha só como é grandioso essa posição que o nosso Deus nos colocou e nos deu. Nós sermos chamados filhos de Deus. O inimigo, quando olha para mim e para você, ele está olhando para um filho de Deus. E quando a gente é filho de Deus, a gente tem acesso a lugares especiais. A gente carrega o nome do Pai, a gente carrega a autoridade do Pai, a gente carrega o poder do Pai, a gente carrega a bênção do Pai, a gente carrega o Espírito do Pai. Querido, o inimigo, ele sabe com quem ele pode se meter. E quando ele se depara com o Filho de Deus, todas as obras dele caem por terra. Você não precisa ter medo de feitiço, de macumba, de coisa ruim, de olho grande, de inveja. O Filho de Deus não tem medo disso, sabe por quê? Porque ele é o Filho do Todo-Poderoso. Tem uma frase que eu acho linda, eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono. Você é filho do dono de todas as coisas. Querido, isso já é um motivo de você andar de cabeça erguida. Quem sabe você tem andado cabisbaixo, você tem andado triste, você tem andado desanimado por algumas coisas que têm acontecido na sua vida. É hora de você levantar a cabeça e você se enxergar como Deus te enxerga. Você tem que se ver como Deus te vê, como um filho de Deus. E um filho de Deus, querido e querida, meu irmão, minha irmã, um filho de Deus tem acesso às coisas de Deus. O seu filho na sua casa, o seu filho na sua casa é livre. O seu filho na sua casa não é escravo. O seu filho na sua casa pode mexer na geladeira, pode comer uma fruta, pode comer um pão. Ele sabe que ele é bem cuidado pelo pai e pela mãe. Algum dia você que é pai, você que é mãe, né? Eu vou perguntar para esse casal aqui na frente. Algum dia vocês viram o filho de vocês? Que idade ele tem? 10 anos de idade. Algum dia você viu o filho de vocês levantando 6 horas da manhã, fazendo uma marmita e dizendo, mãe, pai, estou indo ganhar o pão, porque nessa casa está difícil. Vou trabalhar, vou me virar, vou trazer coisa para dentro de casa. Se eu não fizer, ninguém faz. Não. Por quê? Ele fica deitado, ele fica na cama dele, ele fica olhando talvez o desenho dele. Daqui a pouco ele grita lá do quarto dele, mãe, traz o meu Nescau. Pai, traz a minha bolacha. Você não vai ver essa preocupação no filho, sabe por quê? Porque ele entende que ele tem um pai, uma mãe que cuida dele. Essa é a mentalidade que Deus quer que eu e você venhamos ter. Você pode sair para trabalhar, você pode sair para procurar serviço, você pode enfrentar as suas lutas sabendo, eu tenho um pai que vai me ajudar a passar esse dia, enfrentar esse dia e vencer esse dia. Você tem um pai que está cuidando de você, ainda que você não veja, ainda que você não perceba, Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua história. Deus é um bom pai e Ele sabe o que você precisa antes de você pedir. A minha filha não precisa pedir um calçado para mim,
Pois eu olho para ela e eu vejo, quando o dedinho já está de fora, eu digo, bom, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que comprar um calçado para ela. O pai sabe o que o filho precisa. A Bíblia diz que o nosso Deus, as palavras ainda nem chegou na nossa boca e Ele já sabe. Esse é o nosso Deus, aleluia! E aqui a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que o Senhor nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Querido, eu quero que você entenda um pouquinho hoje, e quero que você amplie o seu entendimento, entenda a importância que você tem, o quanto você é importante no reino de Deus, o quanto você é importante nessa terra, o quanto você é especial para Deus. Deus te deu uma posição, uma identidade de filho. Você tem poder para ser filho. Eu acho lindo quando Jesus ressuscitou, e aí eu quero ir com vocês para João capítulo 20, eu acho lindo esse versículo fala muito comigo, mexe muito comigo, eu compartilhei hoje pela manhã, comecei por ele, no capítulo 20 de João, se você puder abrir a sua Bíblia, capítulo 20, versículo 17 de João. Tem alguém aí ou não? Quem está aí dá glória? Glória a Deus, amém. Olha aí, vamos ler. Capítulo 20 de João, versículo de número 17. Jesus continuou: não me detenhas, não me segure ou não me toque, porque ainda não subi para quem? Meu Pai. Jesus já começa a falar a respeito do Pai. Eu quero comunicar com vocês nessa noite sobre o evangelho da paternidade. Jesus, ele veio a essa terra para comunicar ao homem que existe um pai. Você sabe que o povo judeu conhecia Deus apenas como Senhor, e Jesus começa a apresentar Deus como pai também, como um pai, um paizão. Eu não digo que ele é só pai, não, ele é um paizão. Olha para a pessoa do seu lado e diga, eu tenho um paizão. Não, mas diga com alegria, meu irmão, não diga essa cara de quem não tomou café da tarde, pelo amor de Deus. Tem gente que jantou para vir para cá, mas tem gente que não jantou. Olha para o teu irmão do lado e diga, eu tenho um paizão. Deus é um paizão. E Jesus começa a apresentar Deus como pai. Pai. Você sabe que às vezes nós viemos para o Evangelho, nós viemos para a igreja, nós viemos para Jesus, e a imagem às vezes que a gente tem de Deus é um homem, um senhor bravo, velho, com um chicote na mão, esperando qualquer oportunidade para nos apedrejar, nos dar ali no meio. Não é isso não, Deus é pai, Deus entende as tuas fraquezas, Deus entende as tuas necessidades, Deus entende quando você chora. Deus entende quando você é desprezado, é machucado, é ferido. Deus conhece cada uma das suas necessidades, querido. E aqui ele diz, olha, ele diz para Maria Madalena, aquela mulher que foi e correu até o sepulcro, e aí ela viu aquele homem, né? E achou, e não reconheceu Jesus, e achou que era um jardineiro, e disse, ô jardineiro, onde colocaste o corpo do mestre? Me diz onde é que está o corpo do mestre, porque eu quero ele. Eu quero levar o corpo do mestre. E não era o jardineiro, era o próprio Senhor Jesus, depois de ter ressuscitado, que estava falando com ela. E ela diz, mulher, não me detenhas, não me segura, não me toca, ainda não subi para o meu pai. Aí ele continua dizendo, ó, no versículo 17 ainda, mas vá até os meus irmãos. Vai lá até quem? Vai até quem? Jesus envia ela até quem? Os irmãos. Olha só que coisa fantástica. Jesus aqui já começa a nos mostrar que Ele nos vê de uma forma diferente. Ele nos vê de outra maneira. Querido, essa é a maneira como Deus quer que você se veja também. Jesus diz para ela, vai até os meus irmãos. Os irmãos eram os discípulos. Os discípulos que estavam lá, todo mundo encerrado numa casa, com medo, porque Jesus havia morrido, e eles também estavam com medo de ser pego e ser crucificado, ser morto, enfim. Porque Jesus morreu e muitos acreditaram que a obra acabou ali. Muitos até duvidaram de tudo aquilo que Jesus ensinou. Jesus diz, agora você vai ser enviada. Vai lá e diz aos meus irmãos. Veja só, querido, Jesus começa a falar e a dizer e a mostrar o que eles são para Ele. Meus irmãos, querido, nós somos irmãos de Jesus. Olha o privilégio que Jesus conquistou através da sua morte e ressurreição.
Lembre que aqui Jesus tinha acabado de ressuscitar. Ele venceu o diabo, ele venceu a morte, ele venceu o pecado que dominava o homem, ele venceu aquilo que separava o homem de Deus. Ele venceu aquilo que era a barreira de comunhão, de relacionamento, de intimidade com o homem e Deus. Ele venceu tudo na cruz, e agora ele diz, vai lá e fala com os meus irmãos. Querido, é assim que Jesus te vê. Jesus te vê como irmão dele. Jesus, ele te coloca na posição que ele está. Faltou um glória aí. Olha a posição que Jesus te colocou. Vai lá e diz para aqueles meus empregados. Vai lá e diz para aqueles meus escravos. Não, vai lá e diz para os meus irmãos que eu ressuscitei. Vai lá e diz para os meus irmãos que eu estou vivo. Vai lá e diz para os meus irmãos que tudo que eu falei, eu fiz. É assim que você tem que se enxergar, não menos do que isso. Pare de ter uma mentalidade de coitadinho, de vitimista. Ah, isso aconteceu comigo, porque Deus não me ama, porque Deus nada quer comigo, que nada dá certo para mim, que tudo é errado para mim, que para mim tudo é difícil. Não mesmo, você é irmão de Jesus. E Jesus é o Todo-Poderoso. Começa a usar o nome do teu irmão, você vai ver como vai funcionar. Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome se pegar de serpentes e escorpiões, nada vos fará dano algum, e toda obra do diabo é dominada por vocês. O nome de Jesus recebeu todo o poder. A Bíblia diz que Deus o exaltou e deu a ele um nome que é sobre todo nome. E ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho no céu, na terra e até debaixo da terra. Ao nome de Jesus os demônios estremecem, as doenças vão embora. Oh, aleluia! Olha por irmão do lado e diga, o meu irmão tem um nome que é sobre todo nome. Aleluia! Querido, você faz parte de uma família que o seu irmão tem nome para expulsar demônios para você. Tem nome para mudar a história. Comece a usar o nome de Jesus. Tudo que você vai fazer, faça no nome de Jesus. Acorde de manhã e já diga, obrigado papai, em nome de Jesus, hoje vai ser lindo. Vai ser tremendo esse dia em nome de Jesus, eu vou trabalhar em nome de Jesus, eu vou fazer tudo em nome de Jesus, eu vou cozinhar em nome de Jesus, vou passar a roupa desse homem em nome de Jesus, eu vou para a igreja em nome de Jesus, eu vou vender em nome de Jesus. Você sabe que no Rio Grande do Sul eu fui vendedor de livro, e não tem nada mais difícil de vender do que livro. Aqui em Santa Catarina, o pessoal lê mais do que lá no Sul. E eu fui vendedor de livro, vendia livro nas escolas. Pensa numa coisa difícil de vender. Convencer as pessoas a comprar livro não é fácil. Mas eu lembro que quando a empresa mandava o material para minha casa, eu orava, eu consagrava, eu dizia, em nome de Jesus eu vou vender todos esses livros, porque eu também sabia que era bom. E eu abençoava, tudo que eu fazia, eu faço em nome de... Eu coloco Jesus na parada, eu coloco Jesus no negócio, eu coloco Jesus na frente. Papai, eu devo fazer esse negócio, em nome de Jesus, se não for, que não dê certo. Ele vai te livrar. Faça tudo colocando o nome de Jesus. Surgiu uma situação, use o nome de Jesus. Vem um medo, use o nome de Jesus. Você tem tido sonhos malignos, diabólicos, use o nome de Jesus. Comece a olhar para o teu marido e diga, meu marido é abençoado em nome de Jesus. A minha esposa é abençoada em nome de Jesus. Ah, pastor, aquele homem não se endireita. Pau que nasce torto, pastor, não se endireita. Ah, então você não conhece o teu irmão, é carpinteiro, ele conserta qualquer madeira. O nome dele endireita. Usa o nome de Jesus. Usa o nome do teu irmão. Aleluia. Aí ele diz aqui, ó, vai lá e fala para os meus irmãos.
Isso já nos coloca, nos conecta numa posição de irmãos. Lá em João capítulo 14, versículo 1, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar, e eu voltarei para buscar vocês, para que aonde eu estiver, vocês estejais também. Jesus está dizendo: eu vou estar no mesmo lugar que vocês vão estar. Eu vou colocar vocês na mesma posição. Lá na casa do pai, lá nessa morada, tem lugar para todo mundo. E não é lugar inferior, não. É lugar de filho. Aí ele continua dizendo no versículo 17, queridos. Acompanhe. Quem está aí? Ó, está chegando mais gente então aí. Ó, glória. Está aumentando os amém. Mas vai até os meus irmãos e diga a eles. Olha só o que Jesus mandou dizer. Olha para o irmão do lado e diga: agora é sensacional, irmão. Olha para ele e diz: se você não der glória agora, eu vou pedir para o pastor orar por ti no final. Olha o que Jesus diz. É revelador, é tremendo. Ele diz assim, vai lá e diz para eles, que subo para meu Pai e o Pai de vocês. Jesus podia ter dito, o Pai é só meu, viu? E vocês são só súditos. Não, vai lá, fala para eles, que eu estou subindo para o meu Pai e o Pai de vocês. O meu Deus e o Deus de vocês. Querido, isso aqui é tremendo, isso aqui me alegra, me fascina, me emociona. Eu me emociono há anos que eu prego sobre esse versículo, eu prego essa palavra. Eu ainda não li nenhum livro falando sobre paternidade, quero ler. Mas há anos eu prego sobre isso. Há anos eu ensino as pessoas que nós temos que nos ver, nos enxergar como filhos de Deus. Faz toda a diferença. Mas tem uma coisa, a maneira como você enxerga Deus, muda a maneira como você vai se enxergar. Se você começar a enxergar Deus como um paizão, você vai começar a se sentir filho. A tua comunhão com Deus vai mudar. A tua intimidade com Deus vai mudar. As coisas na tua vida vão mudar. Ele diz, eu subo para o meu Pai e o Pai de vocês. Por que esse versículo para mim é tão revelador, é tão importante? Queridos, porque se você procurar na Bíblia, se você ler, meditar a Bíblia, você vai ver que até João capítulo 20, versículo 17, até João capítulo 20, a morte e a ressurreição de Jesus, a Bíblia toda chamava Jesus de unigênito Filho de Deus. Único Filho de Deus. E a partir desse capítulo 20, versículo 17, em que Jesus disse, meu Pai, Pai de vocês, a Bíblia daqui para frente, até Apocalipse, a Bíblia só chama Jesus de primogênito de Deus. Sabe o que isso significa? Que aquilo que Jesus fez na cruz, nos deu o direito de sermos filhos de Deus. E a Bíblia reconhece isso. O Evangelho reconhece isso. Homens e mulheres de Deus que escreveram a Bíblia enxergam dessa maneira. Jesus não é mais chamado de unigênito. Um dia ele foi unigênito, o único Filho de Deus. E Deus pegou o melhor que ele tinha. Eu disse o melhor que ele tinha. Para morrer por mim e por você. Para nos atrair e nos colocar no reino dele como filhos. Um dia Deus olhou para a humanidade e viu que a coisa estava feia. O homem cada vez mais afastado de Deus, cada vez mais no pecado. E Deus precisava de alguém puro, santo, sem mácula, sem pecado, para dar a sua vida pela humanidade. Aí Deus foi lá e chamou os seus vários filhos, suas dezenas de filhos, para escolher um deles, para entregar por nós. Será que Deus escolheu o piorzinho do filho dele? Não, pegou o único que ele tinha, o melhor que ele tinha. Deus não pegou o filho inferior, ou o filho mais velho. Não, ele pegou o melhor, o único que ele tinha. Por isso, unigênito, o melhor de Deus para nós. E ele disse, filho, nós temos que aumentar a família. Nós temos que salvar essas pessoas e trazer elas para serem meus filhos também. Pai, eu vou lá. Jesus disse, eu topo essa bronca. Eu topo esse desafio, eu vou lá morrer por eles.
Jesus veio e morreu por você, por você, por você, pelo teu pecado, pela tua família, pela tua casa, por você. E aqui no capítulo 20, ele venceu a morte e o pecado, ele diz: agora, a partir daqui, eu não sou mais o único, eu sou o primeiro dos filhos de Deus. Eu quero que você se coloque nessa história. Eu quero que você se veja assim a partir de hoje. Eu quero que você saia aqui da igreja de cabeça erguida, batendo no peito e dizendo: eu sou filho do Pai. Jesus, se você ler a Bíblia, você vai ver que Jesus falava do Pai, pregava sobre o Pai. E mais de 400 vezes no Novo Testamento você vai ver a palavra Pai, Jesus comunicando o Pai. Os religiosos, os fariseus ficavam doidos, porque ele falava o Pai, o Pai, o Pai, o Pai. A própria oração do Pai Nosso. Olha a oração. A oração não foi Pai meu. A oração é Pai Nosso. Olha para a pessoa do lado e diga: o Pai é nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Deixa eu dizer uma coisa para você, não são do Espírito Santo. Talvez você pode não gostar de alguém, mas Deus pode ser o pai dessa pessoa também. Ah, porque a irmã não me cumprimenta, o irmão não me cumprimenta, porque eu não me dou com o irmão da igreja tal, eu não me dou com o irmão da igreja fulana. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele é teu irmão também. O Pai não é só teu, não é só meu, o Pai é nosso. Se você não gosta de alguém, um dia você vai ter que se encontrar com ele lá no céu. E ele vai olhar para você e vai dizer: o que tu está fazendo aqui, Leandro? O que você está fazendo aqui, fulano? Eu sou filho do Pai. Você vai ter que coçar a cabeça e dizer: misericórdia, Jesus. Me deu tanto trabalho. Esse aí me caluniou, me machucou, me feriu. Me passou um cheque sem fundo. Mas quem sabe você vai se deparar com alguém que é filho de Deus lá também, que machucou você. Deus está falando com alguém nessa noite. Olha para a pessoa do lado e diga: o Pai é nosso, não é só teu. O Pai é nosso. Vamos para Mateus. Vamos abrir nossa Bíblia aí em Mateus, por gentileza. Capítulo 3. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Que bom. Já vou terminar. O pastor disse que até meia-noite eu podia terminar. O pastor Elton me deu liberdade hoje. Ele disse: pode fazer uma vigília. Deus me livre. Mateus capítulo 3. Vocês encontraram? Versículo 17. Aqui aconteceu, vamos a partir do versículo 16, queridos. Aconteceu o batismo de Jesus, e Jesus, ao sair das águas, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele, numa forma corpórea de uma pomba. Nós temos aqui a manifestação da Trindade. Nós temos o Espírito Santo na forma de uma pomba, nós temos o Filho sendo batizado, e agora nós vemos a manifestação de Deus, falando, uma voz é ouvida. Olha o que diz aqui no versículo 16 em diante. Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto que assim nos convém cumprir toda a justiça. Ele falando a João Batista. Então ele concordou. Perdão, eu li o 15, 16 agora. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram. Né? E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Jesus o Filho, o Espírito Santo na forma de uma pomba. E eis que uma voz dos céus, agora é o Pai falando. Ele diz aqui, ó: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós temos a manifestação da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mas o que é mais impressionante, queridos, é que eu vou dizer para você agora. Nós temos um período na Bíblia chamado de período interbíblico, de Malaquias a Mateus. Você sabe, aí na sua Bíblia tem uma folhinha em branco. Sabe essa folhinha em branco na sua Bíblia, entre Malaquias, o Velho Testamento, o último livro do Velho Testamento, e o primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus, há uma folhinha em branco, há uma parte em branca. Essa parte em branca, ela representa 400 anos de silêncio de Deus. Você sabe que Deus ficou em silêncio por 400 anos. Não havia nenhuma palavra profética. Não havia nenhuma palavra de Deus. Foram 400 anos em que o povo teve sede de Deus, fome de Deus. E Deus não falou nada, Deus estava em silêncio. Quem sabe nessa noite você está aqui e você diz, pastor, parece que Deus está em silêncio. Eu oro, eu peço, e Deus não fala comigo. Querido, hoje é a noite que o céu vai se abrir, e você vai ouvir a voz do Pai, falando com você, e te ajudando a resolver esse problema, essa situação, te abençoando, salvando a tua casa, salvando a tua família, em nome de Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero dizer algo para você, não são do Espírito. Às vezes é importante você provar desse silêncio. Porque o silêncio de Deus também é uma resposta. Às vezes o silêncio de Deus quer dizer alguma coisa para você. Às vezes o silêncio de Deus quer dizer algo e você precisa saber interpretar. É algo que você tem que fazer, é algo que você precisa melhorar, é algo que você precisa mudar, é algum pecado que você tem que largar. É algo que você precisa fazer para ter mais relacionamento, comunhão com o Pai. Eu preciso dizer isso para você. Pode ser que esse silêncio que você tem ouvido da parte de Deus seja uma resposta para você. Para você se levantar, pegar firme com Deus. Amém, igreja? Pegar firme com Deus. Você sabe, pastor Elton, que tem pessoas que às vezes elas estão anos na igreja e o relacionamento delas com Deus ainda é um namoro. Olha para essa pessoa do seu lado e diga, Deus não quer namorar com você. Você sabe que na Bíblia não existe namoro. Deus nunca ensinou a namorar. O povo judeu nunca namorou. O povo de Deus ficava compromissado, era noivado. E o noivado naquela época era um casamento sem ter uma união íntima. Já tinha responsabilidades um com o outro. Tinha uma aliança um com o outro. Só não tinha a relação. Isso era só depois do casamento. Mas o compromisso começava na aliança de noivado. No noivado ali se firmava um compromisso. Hoje tem muita gente aí fora que está há anos namorando, né? Enganando a moça. Um dia nós vamos casar. Um dia nós vamos casar. Um dia nós casa. E a moça fica lá esperando o dia que ele vai comprar uma aliança, vai se dobrar, vai fazer o pedido. E assim ele vai dando desculpa. Diga, Deus me livre. Olha, você que está solteira, solteiro, Deus vai te livrar disso e vai te dar um esposo, um marido, uma esposa. Deixa eu te dizer, pede um namorado não, irmã. Pede um marido abençoado para Deus. Pede uma namorada não. Pede uma esposa abençoada. É isso. Isso que a Bíblia ensina. Né? O camarada fica enrolando faz 20 anos. Né? Um dia nós casamos, não casa nunca. Né? Vocês riram porque é verdade, vocês já viram lá fora isso aí, né? Mas isso não acontece aqui em Luiz Alves, é só no Rio Grande do Sul. Isso não tem isso aqui, esse pessoal enrolando não tem. Veja bem, queridos, 400 anos de silêncio, olha só, 400 anos de silêncio é interrompido por uma voz de Deus. Jesus sai da água, o Espírito Santo desce sobre ele,
o céu se abre, aleluia, e uma voz é ouvida. Todos ali ouviram uma voz. E era a voz de quem? Do Pai. Depois de 400 anos, primeira manifestação de Deus, a primeira voz de Deus, é uma voz de um pai falando com o filho. Olha só, olha como o evangelho é surpreendente. Primeira manifestação da voz de Deus, depois de 400 anos, é a voz de um pai. E ele diz, este é o meu filho amado. É um pai falando e testemunhando a respeito do seu filho, em quem eu me alegro. Querido, eu quero dizer para você, que Deus é pai, Ele ama você, e Ele tem planos lindos para a sua vida. Enquanto eu estou pregando aqui, eu estou me lembrando do meu pai. O meu pai, ele é um ser humano que sempre procurou cuidar de mim. Ainda falava com a minha esposa no carro hoje que o meu pai, quando ele vê a gente pegando alguma coisa que é pesada, ele diz, não, deixa para mim. Deixa para mim. Ele não deixa a gente pegar peso. Quando a gente ia colocar os móveis lá em casa, ele dizia, não, deixa que eu vou lá e faço para ti. Meu pai é uma pessoa assim, que cuida, que defende, que não quer que eu carregue peso. Quando eu vou visitar meus pais, lá na nossa cidade, em Pelotas, quando eu chego lá, meu pai puxa a cadeira, meu pai faz melhor comida, e faz churrasco, e faz comida. O que tu quer, meu filho? Senta aqui, bota um travesseirinho nas costas, bota uma almofadinha, te deita, meu filho, te espicha, descansa. Nos mínimos detalhes ele cuida. O pai é assim. O que Deus está querendo dizer para você? Ele está querendo dizer para você, vinde a mim os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. No livro de Mateus ele convida eu e você a trocar o teu jugo pesado pelo jugo dele. Ele diz, troca teu jugo comigo. Jugo é o peso, né? Você sabe que o jugo era aquela ferramenta que coloca no boi, coloca acima de um boi e no outro boi de madeira, que coloca aqui assim, onde ele puxa, né? O arado. O jugo ele é sempre duplo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Se aproxime de mim, venha a mim. E esse peso que você carrega vai ficar leve, sabe por quê? Porque você não vai carregar mais sozinho, vamos carregar junto. O Pai é assim, é isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer te ajudar a carregar esse problema, querido. Você não precisa lutar sozinho, meu irmão. Você não precisa lutar sozinha, minha irmã. O Pai quer te ajudar a vencer essas crises. O Pai vai te ajudar a vencer a depressão. O Pai vai te ajudar a vencer o câncer. O Pai vai te ajudar a vencer esses problemas. Oh, o Pai está aqui nessa noite. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver vários versículos onde Jesus mostra Deus como Pai. Há vários versículos que Ele mostra Deus como Pai. Eu só quero ler mais um versículo. João capítulo 12. E aí nós vamos orar, amém? João capítulo 12, versículo 26. Tem alguém aí? Ou já foram embora? O que aconteceu com o pastor Elton? Trouxe um doido para ajudar aqui na igreja. Tanta gente para o pastor Elton trazer, né? Trouxe um cara doido lá do Rio Grande do Sul. Uma bênção estar aqui, pastor Elton, com o senhor, com a sua esposa, com a sua equipe, com a sua família, com essa igreja. Agradecido pelas oportunidades que Deus tem nos dado de estar juntos. Pastor Elton é o pastor dessa casa, gente, é um paizão.
pastora Marli é uma mãezona. Vocês são privilegiados de ter os pastores que vocês têm, que nós temos, né? São meus pastores agora também. Louvo a Deus pela vida deles, né? Em nome de Jesus. Vamos ler? Olha só. Se alguém me serve, siga-me. Ah, eu quero servir, então você tem que seguir. Seguir a palavra dele, seguir os ensinamentos dele, seguir a doutrina dele, seguir o que ele ensina. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Olha o resultado de a gente servir ao Senhor Jesus. Aonde você estiver, Jesus vai estar também. Se você é um servo, se você segue a Ele, aonde você estiver, Jesus vai estar com você. No seu trabalho, na sua casa, dirigindo, viajando, Jesus está com você. E se alguém me servir, esse é um dos versículos mais lindos que eu acho na Bíblia. Se alguém me servir, se alguém, não é obrigado. Querido, ninguém vai nos obrigar a vir na igreja. Ninguém vai nos obrigar a agradar a Deus, a adorar a Deus. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça e disse, hoje tu tem que ir na igreja. Foi o Espírito Santo que te chamou aqui hoje. Foi o Espírito Santo que te tocou. Quando alguém te convidou porque foi o Espírito Santo usando aquela pessoa. Foi Deus, Ele ama você. E aí ele diz, e se alguém me servir, quer dizer, se eu optar, se eu decidir servir a esse Jesus, meu Pai o honrará. O Pai de Jesus, o nosso Pai, vai nos honrar se a gente servir a Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, por favor.